Então, namastê para todos, boa tarde, bom dia, boa noite, né? As pessoas assistem nos horários boa madrugada. Bom, então a gente vai falar agora, fazer previsões para 2023 para o signo de Gêmeos, para os que são nascidos com o Sol na posição, né, solar, e são geminianos. Os que têm a Lua em Gêmeos, para os que têm ascendente em Gêmeos, o regente de Gêmeos é Mercúrio. Então, se Mercúrio for forte no seu tema, se você conhecer um pouco do seu tema astrológico e Mercúrio é forte no seu tema, as previsões aqui também valem para você, né? Se tiver Mercúrio em Gêmeos, mesmo que você não seja geminiano, alguma coisa pode vir aí a bater. É uma previsão feita de forma geral para, né, infinitas pessoas que venham assistir esse vídeo. Por isso, retém aquilo que é boa informação e fica verificando, descarta aquilo que é impossível, né, por diferentes situações, dependendo da faixa etária de cada um, situação civil. São previsões intuitivas e é o intuito de fazer o melhor, de aconselhamento, né? Esse é o intuito aqui das previsões. Para algumas pessoas talvez se acerte bastante, para outras espero não muito, mas retém aquilo que for significativo para você, né? É com um baralho, né, que eu já falei dele, que é o baralho, eu nunca mantenho aqui, já mudei a posição, é o baralho da geometria, o baralho da geometria sagrada, né? A caixinha tá mais distante aqui, em algum canto aqui no escritório, que eu faço as previsões. Ele é inspirado no tarô, esse baralho da geometria sagrada. Tem os 22 arcanos maiores, com seus temas principais, seus assuntos principais, e segue um pouco dos arcanos menores também nas cartas seguintes, na carta 23, 24, até a carta 36. E tem as cartas maiores, que são as cartas que falam dos temas, que seriam mais ou menos as casas, no método de tiragem astrológica, seriam as casas astrológicas, só que são 9 casas. Então, algumas casas compreendem mais ou menos 2 casas astrológicas, né, como a casa da sabedoria aqui, que meio pega a casa 3 e a casa 9, e por aí, astrológica. Desculpa, engasguei aqui com excesso de saliva, a pessoa cafa demais. Bom, então seguimos aqui com as previsões. Começa aqui com as amizades, né? O ênfase tá entre amizades, o campo das amizades. A casa das amizades, que é a 11ª casa, que fala de fraternidades e tal. Fala de agrupamentos, fraternidades, grupos, para quem segue uma linha espiritualista, religiosa, grupo religioso, grupo espiritualista, quem faz parte de algum tipo de fraternidade, de associação, né? Eu atendia um consulente em Brasília, que o maior passatempo dele era um clube de enólogos, enólogos amadores, né? Eles se reuniam para experimentar diferentes vinhos, compravam lá os vinhos e tal, e todo final de semana tinha um encontro desse clube de enólogos amadores, para poder falar da vida e tudo mais, e também falar dos vinhos, fazer experimentação de vinhos, e clube de honra, era basicamente um clube da bolinha, só homens, mas todos para palpitar sobre determinados vinhos, e falar de outras coisas também, de culinária, de vida,
negócios, de política internacional, política brasileira, enfim. Mas era um clube que eles tinham, desses enólogos amadores. Então, a 11ª casa fala disso e a Carta das Amizades aqui fala disso, né? A gente vai fazer parte de um grupo assim, mesmo de enólogos amadores, de fotógrafos amadores, que se reúnem, seja online, né, via Meet, Zoom, etc e tal, seja presencial. São pessoas amigas, né? Talvez não amiga, aquele amigo, irmão, chapa, camarada, mas um coleguismo que pode ganhar o título de amigo, né? Então, um ênfase, né, pede perspicácia, né? A carta 29, ela é da perspicácia e de ser intérprete, né? Ser vivaz, né? Ter muita perspicácia, porque essa carta é meio alerta, né? A carta 29 é meio um alerta para cuidado com amizades, né? Com traição, com trairagens nas amizades. E aí entra muito no campo de que a gente considera mesmo que está no rol das amizades da gente, que a gente vai ter que agir de forma com mais sapiência, com mais perspicácia, ficar mais observando. Então, se sugere observação é porque chama atenção para alguma coisa que uma pessoa amiga pode aprontar. Obviamente deixará de estar no rol das nossas amizades, mas geralmente essa carta 29 da perspicácia e da intrepidez, ela sugere essa atenção, junto na casa, no campo das amizades, traz essa coisa de ter que ser perspicaz, ter que averiguar, ter que escrutinar uma situação de amizade, e geralmente revela bastante, quase via de regra, problemas com amigos de uma forma geral, né? Para a gente ter que agir com toda intrepidez e com perspicácia em relação a amigos, porque realmente o amigo vai pisar num tomate, vai pisar na chapinha, vai pisar na bola, né? Essa coisa de pisar na bola me lembra que meu guru, eu sou iniciado por um guru, né? Ele é norte-americano, nascido nos Estados Unidos, na Califórnia, e nascido em Los Angeles, né? Ele brinca muito de que, como no Brasil, né, ele fala português, e como a gente tem relações com bola, né? Fulano tá com essa bola toda, fulano pisou na bola, né? Esse cara é bola fora, então vai tocando, vou tocando a bola, esse cara tá com a bola toda, e como a gente tem associações, coisas de bola, né? Esse cara, bola murcha, e como a gente tem, né? Como o futebol realmente a gente não percebe, mas como português BR, né? PTBR, tem essa associação tão forte de pisada na bola, essa garota não tá com a bola, essa bola toda, esse cara é meio bola murcha, e como a gente tem essa relação com o futebol, né? Então, cuidado com trairagens, amigos agindo de forma esquisita, de forma a gente ter que levantar um sinal vermelho e ficar com perspicácia, escrutinando essa relação, ou seja, essa pessoa provavelmente não vai ficar muito tempo no rol das nossas amizades, com certeza. O geminiano vai acabar se afastando, né? Então, para Gêmeos 2023, começa aqui com essa coisa meio decepcionante com relação aos amigos, ter que ficar esperto, né? Numa gíria, numa coisa mais popularesca, fique esperto com suas amizades, né? Fique meio atento, você pode ter sérias decepções se você não agir de forma ter muita perspicácia para lidar com um amigo em específico, com amiga,
você pode se decepcionar deveras. Então o momento presente traz um momento de curiosidade, um momento de investigação, né? Aqui a gente tem a carta do 3 de paus, né? Não 2 de paus, né? O as de paus é 23, o 2 de paus, que fala de curiosidade, de maturidade, né? De uma coisa que a gente tem que internalizar ainda, né? O 2 é sempre uma experiência de internalização. Essa carta 24, de crescimento e maturidade, ela mostra que a gente precisa amadurecer uma situação ainda, a gente precisa amadurecer alguns conceitos nesse momento presente, cuidado para não agir poliana demais em relação às coisas e até em relação às amizades, né? No momento presente dá um momento de a gente agir com uma certa imaturidade, com uma certa inconsistência e precisando internalizar, né? O 2 sempre é uma experiência de internalização. O 2 de paus, paus tem a ver com fogo, tem a ver com iniciativas, tem a ver com empreender. Só que antes da gente se jogar em algo, é bom que a gente faça um balanço, faça uma avaliação, faça uma análise interior profunda antes de a gente meter as caras, né? Então, no momento presente, como para o ano, pede muita investigação interior, muito balanço interior antes de tomar decisões, né? Antes de se empreender, antes de você se jogar as coisas, né? Tente não agir com precipitação, né? O 2 de paus, que é a carta da curiosidade, maturidade aqui, mostra que é preciso uma gestação das situações, né? Preciso de um vou usar de novo a palavra escrutínio, né? Terrível ficar repetindo palavras, mas é preciso de um escrutínio interior, é preciso de os pesos e contrapesos interiores, de um julgamento interior, de aceitar interiormente a experiência, para não entrar de forma crua demais, de forma imatura demais, só como um curioso, né? Então, muito cuidado, caracteriza um ano de empreendimentos, mas cuidado para não pular a parte principal daquilo que faz a gente decidir as coisas, que é você balancear aquilo dentro de você, e aí, nesse processo você muitas vezes pode desistir de uma ação que você tá muito querendo, uma coisa que você está querendo muito empreender, uma inspiração criativa que você teve, um impulso para iniciar algo. Na hora de fazer esses balanços e contrabalanços interiores, você pode acabar decidindo de que não tá pronto ainda, não é o momento, não é o melhor momento para isso, vou deixar para uma outra hora. Então tá pedindo que não haja só impulsionado pela curiosidade, pelo impulso. O ano vai te favorecer muito, mas tente favorecer muito iniciativas e empreitadas, mas tente não empreitar nada sem não ter feito um bom processo de interiorização, né? Porque a sequência perfeita para uma ação você tem um impulso de uma coisa, né? No caso de uma ação seria representado pelo as de paus, e aí você faz esse balanço, aceita aquilo interiormente, pesos e contrapesos, aquela melhor hora para você investir naquilo, para você empreender aquela ação, seja a ação de que natureza for, e depois no 3 você conseguiu a inteireza, você está pronto para poder se jogar, se atirar naquilo, se entregar aquilo com inteireza, né? Que seria o 3 de paus. No 2 é importante que seja feito para que a gente não haja de forma imatura e depois a gente se arrependa, que a gente faça um processo. E a gente até há coisas que a gente faz e que a gente não passa por esse balanço interno, a gente já entra meio de sola na coisa, com o pé na porta, e depois a gente se arrepende de não ter parado para pensar nas consequências daquilo e daquela determinada ação que foi imaturo, que a gente foi de forma muito inconsistente para aquilo, que precisaria de um preparo, de um estudo, de ler mais sobre aquilo, de investigar mais aquilo, de fazer uma busca mais profunda na internet, enfim, esse processo mesmo da gente
refletir sobre fazer uma reflexão sobre as perspectivas e tentar no máximo do possível, dentro dos nossos limites, analisar as consequências que aquilo pode gerar para a gente e para terceiros, né? Principalmente para terceiros, né? Porque não sei quanto a você, geminiano, mas eu sou do partido que, se não for para ajudar, né, não quero estar, né, atrapalhar jamais, né? Se não for para ajudar alguém, atrapalhar, né, o quente ou morno, né, ou tô fora ou tô dentro ajudando, ou morno se for para ficar embaçando, atrapalhando, jamais, né? Então, para não haver arrependimento, para não prejudicar terceiros, é interessante até, nesse escrutínio, né, da palavra interior, é interessante até tentar avaliar se isso não vai afetar alguém de forma negativa. É um ano de plantar coisas, um ano para testes, exames, provas, tal, né? É um ano bom da comunicação, a carta da sabedoria, um ano para falar mais, um ano para abrir aquele canal no YouTube, para expor ideias tuas, um ano para você se expor mais intelectualmente, né? A carta 23 é a carta da geminação e da especulação, é um ano onde você deve soltar mais, falar mais, botar a sabedoria que você tem acumulada para fora, né? Tá na hora de expor, tá na hora de você montar aquele canal do YouTube para falar de um assunto específico que é da sua natureza, que tem a ver com a sua natureza, que é um dos prazeres, que é um dos lazeres que você tem, falar sobre um assunto que você domina bastante. É uma hora perfeita para esse tipo de situação, né? Essa coisa de falar sobre algo que você domina bastante, seja numa forma de canal de YouTube, seja palestrando mais, seja organizando cursos, seja gravando aquele curso que você quer vender no Hotmart, no Udemy, seja, enfim, está na hora de você abrir, está na hora de você germinar, está na hora de você soltar a sabedoria que você acumulou, né? Está na hora de você, como portador de sapiens, como portador de sabedoria, de sapiência, demonstrar isso, falar mais, expor mais isso, seja na forma de palestras, naquele grupo que você faz parte, seja na forma de escrever umas coisas e publicar pela internet, né? Todo mundo hoje em dia pode ter seus 5 minutos de fama, seja fazendo vídeos, seja montando seu canal no YouTube, seja fazendo lives no TikTok, no Instagram, né? Inclusive ontem eu estava assistindo umas lives no TikTok, eu tentei fazer minha live para responder perguntas para as pessoas com tarô via TikTok, e não consegui. Eu fiz lá uma caixa lá, que seria para as pessoas botar pergunta, mas não é desse jeito, não sei como é que é. Ele é muito diferente do live do Instagram. Mas aí eu vi as perguntas subindo, as pessoas perguntando e tal, e o cara vendo em outro negócio, eu estava com 2 aparelhos ao mesmo tempo respondendo, aí eu não entendi o que eu estou fazendo de errado, né? Eu preciso ver aí o que eu quero fazer essas lives no TikTok, respondendo perguntas, e então tem que ver o que eu estou fazendo de errado. Mas tá na hora de expor, né? Fazer suas lives no TikTok, fazer suas lives aqui no YouTube, fazer suas lives ou falar em público, ou fazer palestras, ou se você é um pregador, é uma pessoa religiosa, falar mais no púlpito, falar mais no seu grupo espírita, expor, escrever, enfim. Está na hora né, a germinação, chegou o tempo de aflorar, né? Chegou o tempo de especular, chegou o tempo de expor, né, verbalmente,
através de escrita, mas muito verbal, o que você, os assuntos que você domina, a sabedoria que você traz sobre. Todo mundo detém uma certa sabedoria em algum tipo de coisa, né? E está na hora de mostrar isso para o mundo, né? É um chamado aí, né? A saúde é desestruturação e ruptura, né? Pelo visto, o geminiano pode vir a ter mais problemas, ou terceiros que vão te deixar mais preocupado em fazer você correr e ficar frequentando hospitais no decorrer de 2023, ou você mesmo pode vir a ter alguns os súbitos, pode vir a submeter a um procedimento cirúrgico, pode vir a cuidado e tal. A carta 16 corresponde à carta da torre, né? E tá e a saúde, a torre na saúde, mexe muito com essa parte. A torre é regida por Urano, e Urano rege no corpo físico, rege os olhos, rege a pele, né, a forma de alergias e tal, rege as partes para as mulheres, rege as partes genito-reprodutoras, né, as partes responsáveis pela reprodução. Para as geminianas grávidas, cuidado com gravidez, porque Urano é campeão em trazer problemas relacionados à gravidez e até às vezes perda do feto, abortos naturais, esse tipo de coisa, uma formação. Um cuidado chama atenção, né? A torre, né, na carta 16, na carta da saúde, chama atenção para a saúde, né? A torre rege Urano, Urano como rege a tecnologia, rege essas mesas cirúrgicas que são bastante tecnológicas, né? Então a ideia de alguém próximo a gente vir a se submeter a procedimento cirúrgico, isso fica orbitando muito na cabeça da gente questões de saúde no decorrer do ano, ou a saúde da gente mesmo, que pode vir trazer várias preocupações da gente, que eu me refiro ao geminiano. Eu sou libriano com ascendente em touro, né? Para o geminiano, mais cuidados, mais atenção com a saúde e possibilidade de vir a se submeter a procedimentos cirúrgicos no decorrer do ano, né? A cirurgia pode mexer com funções eréteis também. Urano tem uma relação com os órgãos sexuais, né? Na mitologia, Urano era pai dos deuses os titãs, os deuses titânicos e tal, né? Pai de Saturno, essa galera toda, né? Com Gaia ele teve essa galera toda, pai até de outros seres também, né? Dos ciclopes, né? Pai de uma turma aí. E ele teve muitos filhos, e aí teve Atlas, teve Saturno, teve, né, os diferentes deuses titânicos, né, que liderados por Saturno não aguentaram mais a tirania, né, porque o Urano era caprichoso e não gostava da sua progenie, né, tinha lá né, o seu corpo era todo meio sideral, ele não gostava daqueles corpos de carne e tal, feitos com Gaia da Mãe Terra. E não curtindo isso, ele resolveu trancar todos os filhos. Alguns livros mais recentes de mitologia se referem ao útero de Gaia, né? Que seria o centro da Terra, né? Trancou lá os deuses titãs. E liderados por Saturno, né? Nos livros anteriores, os que eu li, às vezes fazia referência ao sótão, como se tivesse um sótão, um porão, no castelo onde vivia, e trancou os filhos ali. Mas hoje em dia a gente já tem uma coisa de que seria no útero da mãe, né? Trancou os ciclopes, não gostava de ver sua progenie, né? Achava feios demais, tal. E a progenie liderada por Saturno, né? O titã Saturno, que era o caçula, o filho mais novo liderado por o caçula, ele conseguiu tirar os filhos dali, né, fugirem, né, e amarraram
Urano, conseguiram prender Urano, amarrar o pai, e resolveram que castrar o pai, né? Já que ele não gostava da sua progenie, para que ele vai ter lá o Lampião, né? Não precisava, cortaram lá e jogaram a genitália de Urano na água, e daí nasce a Vênus de Milo, né? Daí nasce a Afrodite, né? Ela nasce naquela coisa, eu brinco quando estou dando cursos de tarô mitológico, eu brinco que deu um efeito ali meio sorrisal, né? E ali a gente vê a pintura, né? A Vênus Afrodite nascendo assim no oceano, né? Quando cai a genitália de Urano ali, dá esse efeito sorrisal, e eis que surge a deusa Afrodite, a deusa Vênus, deusa do amor. Então, geralmente, pode mexer com funções sexuais, eréteis no homem, com problemas nas partes genito-reprodutoras das mulheres, né? E problemas de difusão, erétil, esse tipo de coisa, né? Para os geminianos mais velhos e tal, né? Pode ser causado porque Urano tem essa relação com a genitália e com os órgãos relacionados à genitália masculina e feminina, uma vez que nessa história deceparam a genitália de Urano, né? Então, trabalho e ganhos tem sim um balanço geral da reconciliação, traz a possibilidade de poder ser chamado para fazer um trabalho, né? Mesmo que numa empresa diferente, ser chamado para fazer um trabalho na linha do que você fazia na empresa anterior. Há alguns casos, quando a carta da reconciliação, um balanço geral, que corresponde à carta do julgamento do tarô tradicional, tá falando de trabalho e ganhos, a gente pode às vezes até voltar a trabalhar no lugar que a gente já trabalhou, saiu por algum motivo e resolvem chamar a gente para trabalhar de novo, ou trabalhar com alguém que a gente já trabalhou, e aí a pessoa está numa outra empresa, sugere, a gente é chamado, e a gente volta a trabalhar com alguém que a gente trabalhou muito bem e tal. Porque a carta 20 fala de reconciliação, de reaproximações, de reatar vínculos e tal, e está relacionado a trabalho e ganhos. Mas uma palavra que é muito chave também na carta do julgamento, na carta 20 aqui, é renascimento. Então, um renascimento profissional, né? Renascimento nos seus ganhos, um renascimento profissional. Então, é favorável para as questões ligadas a trabalho de uma forma em geral, para renascer, para se reposicionar profissionalmente, reconduzir sua vida profissional, para um renascimento profissional, um renascimento dos teus ganhos, né? Um ano meio divisor de águas, traz uma fase mais crescente. Essa carta 20, que corresponde à carta do julgamento, tem influência jupiteriana, e Júpiter sempre traz expansão, crescimento, né? A gente brinca aqui na astrologia que Júpiter é o fermentão, né? Onde ele está, ele faz crescer e expandir. Então vai haver crescimento, reconciliação, expansão, renascimento nas questões de trabalho, né? Como só no dicionário, né? Volta a ser repetitivo, como só no dicionário, né? Dinheiro vem na frente de trabalho. A ideia seria aqui de um renascimento em questões de trabalho, e aí, consequentemente, também um renascimento, uma melhora grande, um crescimento nos seus respectivos rendimentos geminiano. No amor, está muito favorável, porque a carta 3 corresponde à carta da Imperatriz do Tarô, fala de expansão, de enraizamento, está muito favorável para situações de amor, principalmente para situações de amor, né? Não é para pegação, não é para amor mesmo, é para viver experiências fortes de amor, e de certa forma, numa visão burguesa que ainda prevalece na sociedade, é querer transformar esse amor num casamento tal, ou se o casal já é casado, expandir essa relação na forma de gravidez, do nascimento de uma criança tal.
Então é favorável para o amor, mas amor mais de compromisso, o amor mais que visa um compromisso, não aventuras e pegações, e sim amor de comprometimento, né? Amor de enraizamento, né? Porque a Imperatriz fala de enraizamento, fala de crescimento, né? De um amor que visa se enraizar, e aí ele acaba buscando as legalizações desse mundo, né, da Babilônia, né, as legalizações na forma de cartório, papelada. Então tá muito para esse amor mais formal que leva a gente para essas decisões mais burocráticas, né, de querer casar no cartório, às vezes até de um. Então o amor aqui no sentido do amor que conduz a um compromisso mais sério, um enraizamento, um comprometimento maior, mesmo que não passe por essas questões burocráticas, mas morar junto, atender, se referir nossa companheira, no caso do geminiano, meu esposo, meu companheiro, a geminiana se referir a minha esposa, a geminiana se referir a meu esposo, meu companheiro, o geminiano se referir a minha esposa, minha esposa, mulher, né? Acho meio vulgar essa coisa de mulher, né? Até porque raramente as mulheres se referem, esse é meu homem, né? E o cara chama minha mulher, mas raramente você vê mulheres falando, meu homem, né? Seria até meio esquisito, meu homem, né? E para o homem não, homem é minha mulher, né? Não, minha esposa, né? Minha companheira, acho que fica mais ajustado, né? Minha esposa, minha companheira. Então o amor que se trata aqui é um amor de compromisso, é um amor mais de enrabichar, é um amor mais de enraizar. Então a expansão a expansão no amor, a chegar ao ponto de querer oficializar mais essa relação na forma de morar junto, na forma de casar no cartório, na forma de casar numa cerimônia, num ritual religioso, cartório depois ritual religioso, ou só cartório, enfim, mas é o amor que se formata nesse conceito mais burguês, né? De casamento, essa coisa toda, essa coisa mais burocraticamente comprometida, né? Então, família, a gente tem usar a carta 22, que é o As de Paus, né? Corresponde aqui ao As de Paus, que é usar, expandir, começar, tal. Então, começar uma família, junta com a ideia aqui do amor, então a gente chega ao amor com essa coisa de casamento, ou de quem já vive esse amor, já vive junto com alguém, já é casado formalmente ou informalmente com alguém, né? Até parece que dá para ser casado informalmente, né? Digo assim, de não ter o passado pelos cartórios e essa burocracia toda. Está muito favorável para expandir família, então realmente está muito favorável para dar um passo mais de comprometimento, ou de nascimento, ou de o geminiano se tornar papai, a geminiana se tornar mamãe, né? Está mais favorável para esse tipo de coisa, né? Para o começo de uma formação de família, né? Ou mesmo se o casal for homossexual, tal, de pensarem na adoção de uma criança, ou de uma barriga de aluguel, ou de um projeto qualquer que o casal decida, mas muito nesse sentido de meio configurar aí o que eu acho uma malícia, né? Mas ainda está na nossa Constituição, de que casamento é papai, mamãe, filhinho, né? O cachorro, o papagaio, tem que ter papai, mamãe e filhinho, sendo de que casais que resolvam ter filho, se você olhar ali na linha seca da Constituição, não seriam exatamente um casal, né? Porque não tem o filhinho, né? Mesmo que um casal heterossexual resolva não ter filhos, fica meio esquisito se referir, né? Na visão aí que precisa ser mudado urgentemente, família se constitui de papai, mamãe, filhinho, né? Eu acho
uma caretice gigantesca, imensa, porém é grande a possibilidade de haver aí de querer expandir o casal, ou seja, só colabora com a ideia de possibilidade de um fruto desse amor, de um filho, né, de surgir um bebê aí na parada, surgir um filhinho aí para o casal e tal. Se o amor está caminhando para essa coisa de acabar se engolfiando, acabar casando, acabar se comprometendo, para os que estão casados, os geminianos que estão casados, pode haver esse desejo de ter, né, nosso baby, né, casal. E aí independe de se casal com orientação hétero ou qualquer outro tipo de coisa, de querer ter uma criança aí para viver com esse casal, né? O As de Paus sugere muito isso. Dá dúvidas, né? Mostra viagens que vão aparecer nas quais você vai ficar muito dividido, né? A casa da escolha e das decisões, a carta das escolhas e decisões aqui, que é a casa que corresponde à carta dos enamorados, que é a carta da escolha, né? A palavra-chave da carta dos enamorados é Day Choice, a escolha. Aparece aqui com relação a viagens, então mostra que você pode ficar bastante aqui propaganda logo hoje, né? Aí aparece no supermercado desculpa, mas né, eu moro no centro e o supermercado está a fim de vender um cadinho mais até a passagem do ano, né? Então a carta dos enamorados aqui, carta das escolhas, das decisões, né, aparece. Então está na casa, tá falando de viagens aqui, então pode surgir muito a carta das viagens também fala de estudos e tal, porque está relacionado à terceira e à nona casa no mapa astrológico. Então pode haver dúvidas ou de se faz ou não uma viagem, né? A pessoa estuda para concurso, se vai ou não para determinado lugar, prestar um determinado concurso, determinada cidade, pode ficar muito em dúvida com relação a viagens, pode voltar muito dividido de viagens, né? Realizar viagens no decorrer do ano e voltar pensando de que, não teria sido melhor eu ter ficado em casa e me estressei demais, estou mais cansado, essa viagem não foi para nada relaxante e tal. Era a intenção, mas a viagem acabou não colaborando para que eu descansasse. Não era melhor eu ter ficado no conforto da minha cama, ter maratonado aí uma série aí no Prime, na HBO, na Plus, no Max, na HBO Max. Não era melhor eu ter ficado na minha Netflix, eu ter ficado namorando, transando o final de semana todo. Por que eu fui fazer essa viagem? Então pode voltar assim muito dividido, por que eu tomei a infeliz decisão de fazer essa viagem, ou mesmo antes de viagem fica bastante dúvida assim, se você quer ou não, se não é melhor tentar marcar para outra data, tá bom, vai perder alguma coisa, vai ter uma multa ali na sua passagem de avião, mas não é melhor deixar para um outro momento. Então pode viver dilemas muito grandes relacionados a porque eu resolvi raios fazer essa viagem, né? Ou porque eu até ficar no impasse e acabar decidindo não fazer, achando mesmo tendo algum prejuízo, achando de que é melhor uma outra data, deixar essa viagem para depois, né? Agora eu quero fazer, né? Isso pode ser em relação a cursos também, a gente se matricular num determinado curso, uma vez que a carta aqui das viagens, ela fala um pouco né, porque tanto a terceira casa fala de viagens mais curtas, até 200 quilômetros, e a nona casa fala de viagens mais longas, internacionais tal, ou extensas dentro do território nacional.
a indecisão, o impasse, essa dúvida, ficar dividido, né, ficar aí, né, pode estar relacionada a um curso que eu me matriculo, resolvo fazer e depois fico meio pensando, pô, era o melhor tempo, tá merda. Ou você começar o curso e achar que foi uma escolha muito infeliz, pô, fui infeliz nessa escolha, pô, esse curso não tem nada a ver comigo, eu queria fazer, mas não estou absorvendo legal, não estou no meu melhor tempo para estudar. Ou mesmo sentir que tem que fazer um curso e ficar muito em dúvida se é o melhor horário, se está no melhor momento da sua vida, você vai ter cabeça para fazer aquilo, para ter esse novo aprendizado, ficar muito terrivelmente em dúvida em relação, né, a viagens ou cursos, né, aqui fala de os casos das viagens falam de viagens curtas e viagens longas, mas também fala de cursos também, né? Tem essa coisa da terceira e nona casa de cursos tal, né? Porque a 3 e a 9 são casas que falam de viagens no mapa astrológico, na mandala astrológica. Então essa carta também das viagens, ela traz para si essa coisa de cursos, como a carta da sabedoria carrega um pouco disso, essa carta também carrega um pouco disso. Então essa dúvida pode ser, porque um curso geralmente quando é um curso delicioso, né, que a gente faz, um curso que tem a ver com a gente, né, eu fiz um curso de escrita criativa com o Marcelino Freire em São Paulo, e para mim era uma viagem maravilhosa, assim, porque era um assunto que eu curtia, e cada encontro, cada dia de curso era gostoso. As pessoas que foram buscar o curso tinham a ver comigo, a gente meio era da mesma tribo, você encontra sua gente, seu povo, e aí eu desfrutei imensamente desse curso. Então, de certa forma, um curso quando pega mesmo na veia, quando é uma coisa que você está a fim de aprender, você viaja naquele curso, né? Viaja no sentido prazeroso mesmo no curso. Então tem uma certa relação, né? Viagem e cursos também, né? Que são uma viagem, né? Como até de certa forma a leitura e tal, é uma viagem, né? Então, a gente pode ter dúvidas até nesse sentido, né? A pessoa comprar um livro que aparentemente estava interessado, ler a sinopse, depois se decepcionar com o livro, ficar em dúvida, né? O livro não te pegar, você lê naquele, né? Como eu li os 50 Tons de Cinza, né? Depois de um certo momento, estava até fluindo, mas quando chegou na metade começou a ficar chato pra cacete aquele negócio, e eu cheguei ao final do livro assim, sob duras penas, acho que foi o romance mais difícil que eu já li na minha vida, 50 Tons de Cinza, porque aí comecei a achar muito mal escrito, comecei a achar muito mal elaborada a coisa toda, comecei a achar muito infantil, comecei a achar que na minha época, né, eu sou das antigas, né, sou dos anos 70, Cassandra Hills é mais interessante, né, do que escrevia literatura sensual, erótica, né? E Cassandra Hills dava um banho naquilo, era muito melhor escrito, e comecei a achar aquilo uma malícia sem fim. Tive a mesma sensação quando fui assistir o filme, né? Que eu nem tive coragem no cinema, né? Eu falei, pô, será que o filme vai... De repente o filme funciona, né, tal, e aí fui assistir o filme por vias alternativas, se é que vocês me entendem, né? E aí tô assistindo o filme, nunca parei, num ponto que começou a ficar difícil a leitura, ficou difícil também o filme, eu nunca terminei de assistir o filme, deixei o filme como ele tinha sido conseguido por meios alternativos, não tinha me custado, né, quase nada, a não ser uma hora de internet, 2 horas de internet, mas nem sei se isso, porque ao mesmo tempo estava usando a internet para outra coisa e estava baixando isso, né? E aí, né, aquela sensação de quando a gente está no meio de um filme no cinema e eu fui assistir um filme italiano uma vez também que mostrava os abusos de pessoas que eram tratadas, né,
como cachorros e tal, e para realizar as fantasias sexuais né, foram judeus que foram capturados e eram usados em mansões alemãs ou fascistas que capturaram pessoas e usavam como animais escravizados para realizar tudo de fantasia sexual e outras, né, de ver gente se morrer, sentir dor. Aí eu estou assistindo esse filme italiano, levantei no meio do filme e falei, não, isso aqui não tá. Na hora que serviram lá, deixaram um casal que ficava amarrado como cachorros, eram levados como cachorros, tinham que ficar, senão apanhavam. E aí tinha que fazer como cachorro, eles estavam, sei lá, 2 dias sem comer, estavam morrendo de fome, e serviram comida para eles. Um comeu e muito bem, acho que a garota, e o cara começou e tinha vidro amassado no meio da refeição do cidadão. E aí eu levantei e falei, não, isso não é para mim, não, definitivamente esse filme não é para mim. Fiz uma decisão, fiz uma escolha errada no momento que eu entrei para assistir esse infeliz filme, né? Joguei meu dinheiro fora. Como o filme também é uma viagem, como o livro também é uma viagem, né? Quizá não atinge até isso, né? Mas né? Seria recomendado, né, quando aparece a carta dos enamorados espelhando numa casa que tem a ver com viagens, a pessoa pensar bem se ela deve ou não fazer viagens. Não seria um ano muito favorável, provavelmente vai haver várias situações de desencontros nessas viagens e, consequentemente, você vai acabar em dado momento se arrependendo de ter feito aquela infeliz viagem. Então, uma das recomendações que eu dou quando sai, né, na casa de viagens, na carta dos namorados, e ainda um arcano menor junto com essa carta para piorar a situação, é de que a pessoa, se ela puder evitar, seria um ano onde seria interessante a pessoa fazer poucas viagens, porque quase sempre ela vai viajar e achar que teria ficado muito melhor em sua cidade, né? Então, viajar é sempre um prazer, é sempre bom, mas tem anos que a gente não faz escolhas muito felizes em viagens, não. Então o geminiano vai estar vivendo esse ano de escolhas meio infelizes, de roteiros de viagem, ou mesmo que o roteiro tenha sido muito bom de escolha, a sequência na viagem vai se fazer meio desafortunada, vai se mostrar uma escolha ruim, um itinerário, os locais, todos maravilhosos, mas a companhia que você escolheu para ir acaba frustrando, a viagem fica um desgaste, ou várias situações e contratempos que acontecem nesse roteiro que você planejou, se mostram infortúnios, né? E aí, por fim, traz uma possibilidade de vir a sonhar muito com pessoas que já fizeram parte, que já não estão mais nesse plano e fizeram parte da sua vida, pessoas importantes, avó, avô, pai e mãe, se já não estão mais entre a gente aqui, não. Já passaram para a transcendência, né? Já viraram estrelinhas, né? No lado espiritual, a Lua ela pode trazer muito isso de a gente sonhar, ou de pessoas que são mais sensíveis e têm a mediunidade mais aflorada, de ver uma pessoa, uma mãe, uma avó, uma pessoa querida desencarnada, uma ex-mulher, um ex-marido, uma pessoa que foi amada, que foi querida. A Lua, que é a carta da recordação aqui, recordações emocional, é a Lua no tarô tradicional, a Lua na casa da espiritualidade, né? Os humores da gente vão estar muito esquisitos, se a gente segue algum caminho de busca espiritual, busca religiosa, a gente vai ter umas variações de humor em relação à fé da gente.
tem essa possibilidade da gente vir a ter muita conexão com pessoas que já saíram desse plano, né? Através de sonhos para alguns, para outros, quiçá até de ver, né? Outros que têm um campo bem, né, consciencial, bem expandido, de ver esse ser desencarnado, esse ser querido desencarnado, né? Como a Lua tem a ver com o feminino, fala muito de figuras femininas que foram importantes na história da gente, mãe, ex-esposa, uma ex-namorada que já não está mais entre nós. Fala muito das figuras femininas, né? Mas não descarta a ideia da pessoa ter essa experiência com o pai, um avô, alguém que foi significativo, que foi muito amado. Mas pode haver oscilações em relação à sua conduta espiritual, né? Você, hora está, né, tendo muito prazer, como a Lua ela muda de fases e muda de estação. A carta 18 aqui mostra que pode haver muitas mudanças nos seus estados de humor. A Lua tem a ver com os nossos estados de humor, em relação à fé, a filosofia espiritualista, religiosa que te orienta, a qual você segue e tal. Para pessoas aí, o geminiano, ateísta tal, que não pode ser que ele tenha algumas confirmações ou que ele sinta a necessidade de preencher, não ateísta, né, mas aquele que não tem um caminho espiritual. A Lua na casa do mental espiritual pode fazer com que a pessoa encontre conforto em algum tipo de filosofia espiritualista, algum tipo de segmento religioso, espiritual. E para algumas pessoas ainda a Lua pode fazer, se a pessoa é religiosa, católica tal, a pessoa querer visitar Fátima, querer conhecer Lourdes na França, ir para Aparecida do Norte, se a pessoa segue um outro segmento religioso, tentar uma conexão maior, ir para um lugar mais específico, né, para poder viver melhor a sua espiritualidade, porque a Lua fala de deslocamentos, mas não está muito favorável para, né, tá dando decepções, né, com viagens, né, quanto menos viagem melhor. Melhor ler, viajar pelos livros e escolher bem os livros, porque a viagem também do livro pode não ser lá tão prazerosa, né. Bom, mas é isso, findamos aqui. As previsões são todas essas para Gêmeos, agora para 2023. Um namastê gigante para vocês. Nos vemos no próximo signo, no signo de Câncer. Espero que todos, muita luz para todos. Aqui eu estou fazendo gravação, estou um dia do dia 31, que é um dia mais comemorado, né? Pelo menos a evolução dele leva lá para meia-noite, que é o horário dos fogos. Então, para todos, um feliz ano novo. Sigo fazendo as previsões dos signos, gravando 1 ou 2 vídeos por dia, vamos ver à disposição. Como prometido, acredito que até o dia 5, 6 eu tenha terminado todos os signos e aí partimos para outras jornadas. Por favor, né, se você teve paciência de assistir aqui as previsões, você é geminiano, vamos ao pedido de praxe, né? Toca o sininho, né, se inscreva no canal, que é fundamental, porque aí você vai receber notícias desse canal, que pretende fazer cursos aqui, lives. A gente tem pretendo muito fazer lives, respondendo com o tarô e recebendo perguntas de vocês, e pretendo muito fazer lives. E para isso tem que ter 1000 inscritos, né? E ter 4000 horas assistidas. Então, para você que teve paciência, clica ali, faz sua inscrição. A gente vai trazer muita coisa boa aqui do universo esotérico e tem coisas para falar aqui por anos e anos a fio. Ficaremos aqui. Pense seriamente na possibilidade de você se inscrever, de você curtir o vídeo,
Se você assistiu, gostou, não gostou, bota lá. Gostou, bota que não gostou também, né? E se inscreva, né? Você só vai se inscrever se gostar, né? Se inscreveu, porque gostou. Se gostou, dá um likezinho no vídeo e toca lá no sininho para receber outras coisas, né? Eu vou fazer, logo quando terminar aqui a previsão dos signos, eu vou fazer um vídeo narrando o significado de cada uma das cartas, os arcanos menores, né? Começar com o elemento ar, né? Começar com espadas, depois a gente vai para o elemento água, copas, depois a gente vai para o elemento fogo, paus, depois a gente vai para o elemento